Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Anunciando as Escrituras. Para quem já é inscrito nesse canal, sabe que estamos com muito tempo sem postar vídeos, né? Eu não estava com um celular, né, que fosse capacitado para essas coisas. Mas já estou com um celular bom, graças a Deus. E quero continuar postando os vídeos nesse canal para abençoar a vida dos irmãos. E como hoje é como se fosse uma reabertura do canal, né? Está aqui comigo um convidado especial que iremos tratar sobre um tema muito importante, né? O auxiliar João Vitor está aqui conosco. João Vitor, muito obrigado por estar aqui no canal Anunciando as Escrituras. Ele é um amigo meu, se congrega junto comigo aqui em Pedro Ribeiro, em Russa, Ceará, Brasil, América Latina, planeta Terra, né? Para quem não conhece aí a nossa região, né? É na América Latina, né, João? América Latina, acertei de primeira. Graças a Deus. Meus irmãos, o João Vitor, ele é auxiliar da Assembleia de Deus Tempo Central. E para iniciar, meus irmãos, nessa tarde, iremos falar sobre um assunto muito conhecido, né? Principalmente no meio pentecostal. No assunto é sobre o batismo no Espírito Santo, né? E quero deixar bem claro que não é o batismo nas águas que nós vamos falar aqui, é o batismo no Espírito Santo. E o João Vitor já quero passar para ele aqui com uma pergunta, João Vitor, biblicamente, o que é o batismo no Espírito Santo? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para os amados. Quero agradecer também ao irmão Arilton pelo convite, que Deus te abençoe, irmão Arilton, abençoe o canal Anunciando as Escrituras, que este canal continue a ser uma bênção na vida dos ouvintes. Muito boa a pergunta, irmão Arilton, é muito bem feita, pois ela foi feita da seguinte maneira: biblicamente, o que é o batismo no Espírito Santo. Nós entendemos que existem várias vertentes de entendimento sobre o batismo no Espírito Santo. Porém, biblicamente, desde o Antigo Testamento, nós entendemos que era uma promessa de Deus, feita por meio de vários profetas. Isaías, Deus promete que derramaria o Espírito como água no sedento. Vários profetas, porém, existe um profeta que ele predomina dentre os profetas do Antigo Testamento, que é o profeta Joel. No capítulo 2, a partir do versículo 28 do profeta Joel, ele vai falar que nos últimos dias Deus iria derramar o Espírito dele sobre toda a carne. E esta promessa ela é de suma importância para nós, irmão Arilton, porque o apóstolo Pedro, no Pentecostes, quando os discípulos são batizados no Espírito Santo, a primeira promessa que Pedro ele fala é a de Joel. A primeira profecia que Pedro cita é a do profeta Joel, que ele fala em Atos capítulo 2, do versículo 18 ao 21. E ele cita toda a profecia do profeta Joel, você pode acompanhar na sua Bíblia. Então, o batismo no Espírito Santo, em primeiro lugar, é uma promessa de Deus. Não é algo inventado por pessoas dos nossos dias, não é algo inventado por um movimento contemporâneo, mas é uma promessa bíblica desde o Antigo Testamento. Em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo ele é um revestimento de poder, irmão Arilton. Lucas, no capítulo 24, e eu gostaria de nós estarmos manuseando a palavra de Deus um pouco. Lucas, no capítulo 24, ele vai falar que o batismo no Espírito Santo, nas palavras de Jesus, é um revestimento de poder. No versículo 49 do capítulo 24, ele fala: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Então é um revestimento de poder o batismo no Espírito Santo. Para quê? E em continuação do Evangelho de Lucas, o livro de Atos ele vai mostrar o propósito do batismo no Espírito Santo. Para que esse revestimento de poder? Para anunciar a palavra de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8 é muito enfático quando Jesus ele diz que vocês serão revestidos de poder e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então este é o propósito do batismo com o Espírito Santo. Gostaria, irmão Arilton, de dar um adendo aqui que o batismo no Espírito Santo não é para nós estarmos presos em nossas igrejas, dentro de quatro paredes, satisfazendo os nossos próprios congregados e membros, mas muito pelo contrário, para sairmos
para o mundo, anunciando a palavra de Deus. É o que Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, ele deixa claro. Esse é o propósito. Este é o propósito. Pois é, meus irmãos, a resposta foi muito clara e muito objetiva, né? Já sabemos o que é o batismo no Espírito Santo, né? Agora surge, meu amigo João Vitor, outra pergunta, né? Você já explicou sobre o batismo no Espírito Santo. Agora, o que é ser cheio do Espírito Santo? Porque parece que é a mesma coisa, às vezes parece que não é, e às vezes confunde muito isso, né? E a Bíblia tem muitos textos que são parecidos, que às vezes a gente não consegue, com uma rápida leitura, identificar o que o texto está querendo dizer, se a gente só é cheio se for batizado no Espírito Santo, né? É isso que eu queria saber. Sim, irmão Arilton. É uma pergunta, na verdade, complementar, né? Porque e de grande importância para o nosso entendimento do que é verdadeiramente o batismo no Espírito Santo e o que é ser cheio do Espírito Santo. Pois, analisando o livro de Atos dos Apóstolos, e eu quero deixar bem claro que Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas são os dois livros do Novo Testamento em que mais a tradição pentecostal, o meio pentecostal, ele baseia o batismo no Espírito Santo. Não estou dizendo que são os únicos, eu estou dizendo que são os mais estudados. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito pelo evangelista Lucas, ele nos traz pelo menos 10 referências, irmão Arilton, sobre ser cheio do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. Para começar daí, você entende que já não é uma tarefa fácil definir o que é ser cheio do Espírito Santo. Com certeza. Lucas traz pelo menos 10 referências, meus irmãos. E dentro dessas 10 referências, nem todas são iguais. Um exemplo, em Atos capítulo 2, no versículo 4, irmão Arilton, olha o que é que o evangelista Lucas ele vai dizer, ele vai narrar do acontecimento do dia de Pentecostes. Ele vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui Lucas deixa claro, ele está interligando o ser cheio do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Ele está deixando bem claro que ser cheio do Espírito Santo nesta passagem está se referindo ao batismo, porque ele dá a evidência das línguas logo na continuação do versículo. Porém, existem outros versículos em Atos dos Apóstolos que não deixam tão claro. Mas antes de nós irmos para esses outros versículos, eu gostaria de dar também um outro versículo que fala sobre que foram cheios do Espírito e que também houve uma evidência. Em Atos capítulo 4, versículo 31, vai dizer: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Mas você pode me perguntar: irmão João Vitor, aqui não está falando nada de línguas. Porém, quando ele diz tremeu o lugar em que estavam reunidos, é uma evidência. O evangelista ele deixa claro que houve algo sobrenatural naquele ambiente. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, existem duas passagens, essa é a segunda, que fala que foram cheios e houve a evidência no ser cheio. Então, irmão Arilton, ser cheio do Espírito Santo é algo que é feito no momento do batismo no Espírito Santo. Porém, ao analisarmos outros textos, e esses textos, nestes textos nós vemos que existiram pessoas cheias do Espírito Santo que o evangelista Lucas não vai dar nenhuma evidência de línguas. Línguas que eu falo, línguas estranhas, que são conhecidas, são línguas desconhecidas, pois são sobrenaturais. O primeiro exemplo é o apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, no versículo 17, vai falar que Ananias, quando foi enviado pelo Senhor para orar por Paulo, ele disse: Paulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Se você ler a continuação nos outros versículos subsequentes ao versículo 17, você não vai ver nenhuma evidência de línguas. Você não vai ver Paulo falando em línguas. E Jesus disse: ore por ele e ele vai ficar cheio do Espírito Santo. Outro texto, Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos, irmão Arilton. Vai falar de um camarada muito conhecido, Estevão.
vai dizer que Estevão, no versículo 5, vai dizer que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí eu tenho uma pergunta a fazer para os nossos ouvintes. O texto ele não vai falar que Estevão ele foi até os discípulos e disse: olha, eu sou batizado no Espírito Santo, então eu posso ser diácono. Não. O texto vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo. Faz muito mais sentido nós entendermos que a vida de Estevão, ele demonstrava uma vida cheia do Espírito Santo do que simplesmente ele ter chegado para os discípulos e dizer: eu sou batizado no Espírito Santo. A terceira referência é em Atos capítulo 11, versículo 24. Vai falar de Barnabé. Olha o que é que o texto diz. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vai dizer que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, mas novamente não vai dar nenhuma evidência de línguas. E aqui eu deixo bem claro que a crença tradicional do pentecostalismo é que o batismo no Espírito Santo tem a evidência de línguas. Então existe uma questão: se esses homens eram cheios do Espírito Santo e o texto não nos traz nenhuma evidência de línguas, quer dizer que o ser cheio do Espírito Santo vai além do batismo no Espírito Santo. E agora eu quero dar o texto que para mim é o checkmate sobre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo, irmão Arilton. Efésios capítulo 5, versículo 18. O apóstolo Paulo ele vai ser bem enfático e ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo ele traz esta palavra enchei-vos do Espírito como um verbo contínuo, em que é necessário o cristão ele continuar sendo cheio do Espírito Santo dia após dia. Então, se você precisa se encher do Espírito, quer dizer que não é uma atitude sobrenatural somente do Senhor, em que você é cheio e nunca mais vai precisar ser cheio, mas é uma atitude também humana, em conjunto com o Senhor, em cooperação com o Senhor, que nós nos enchemos diariamente do Espírito Santo. Irmão Arilton, porém ainda fica a dúvida: o que é ser cheio do Espírito Santo? O texto que mais me deixa claro sobre esta pergunta é Gálatas capítulo 5, versículo 22. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é frutificar do Espírito Santo. Ele vai dar 9 partes de um único fruto que o Espírito Santo produz na vida do cristão. Então, ser cheio do Espírito Santo é frutificar, é ser frutífero. Não adianta de nada nós sermos batizados no Espírito Santo, se dia após dia nós não estarmos vivendo o fruto do Espírito, dando a outras pessoas o fruto do Espírito que vem do Espírito. Amém, né? Resposta abençoada, né, meus irmãos? Eu ia fazer uma pergunta, mas ele respondeu, né? Eu ia perguntar, uma vez cheio, sempre cheio, mas ele já respondeu que dia após dia temos que buscar nos encher cada vez mais do Espírito Santo, né? Isso eleva a vida todinha, né, do crente. João Vitor, aí surge a pergunta, né? Como ser batizado no Espírito Santo e como ser cheio? Depende só de nós ou depende só de Deus? Como é isso? Então, essa pergunta ela se faz também necessária, irmão Arilton, como ser batizado e cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada ela é para ser vivenciada, né? Então, como ser batizado no Espírito Santo? Em primeiro lugar, nós temos que entender que é algo que Deus ele quer. Não é algo simplesmente que você queira ou que eu queira, mas é algo que Deus quer para a nossa vida. A palavra de Deus diz que o Senhor ele nos fez uma promessa de sermos testemunhas dele no poder do Espírito Santo. Então, Deus ele quer. E esta pergunta, irmão Arilton, de ser batizado no Espírito Santo e ser cheio, ela tem a mesma resposta. Como assim, irmão João Vitor? Vamos analisar a palavra de Deus. Novamente, quando nós nos voltamos para o texto, irmão Arilton, de Efésios capítulo 5, no versículo 18, olha o que aqui Paulo ele vai dizer. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. No versículo 19 ele vai dizer como nós nos enchemos do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor.
Paulo ele vai primeiro dizer, se encham do Espírito. Depois ele diz, a forma de ser cheio do Espírito. Ele vai dizer, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A comunhão cristã baseada nos salmos, baseado no louvor a Deus, no nosso coração e uns com os outros, é uma forma de nós nos enchermos do Espírito. Porém, você pode me perguntar, eu ainda não estou entendendo. Eu vou dar outro texto que vai lhe ajudar a esclarecer o seu pensamento. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16. O apóstolo Paulo ele vai dizer que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. E ele vai usar a mesma linguagem que ele usa aos Efésios. Cantando ao Senhor, louvando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Para sermos mais diretos, acompanhe comigo na sua Bíblia o texto Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Irmão Arilton, é muito interessante porque o apóstolo ele vai praticamente repetir aquilo que ele falou aos Efésios. Ele vai dizer para os colossenses louvarem ao Senhor, mas ele vai deixar mais claro do que aos Efésios, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Em primeiro lugar, leia a palavra. Quer ser batizado no Espírito Santo, quer ser cheio no Espírito Santo, se debruce na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Em segundo lugar, a oração. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, Jesus ele vai falar algo que não está relatado no Evangelho de Mateus, que é a passagem paralela. Ele vai dizer, vocês, quando vocês quiserem algo, aqui parafraseando a passagem, ele vai dizer, todo aquele que pede, ele recebe, todo aquele que busca, ele acha, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Ele vai dizer, se um filho de vocês lhe pedir um pão, vocês vão dar uma pedra, ou se um filho de vocês lhe pedir um peixe, vocês vão dar um escorpião? Não. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai dará o Espírito Santo àqueles que Ele pede. Eu disse que este texto está diferente do de Mateus por causa do propósito de Lucas. O propósito de Lucas é um propósito pneumatológico, como a teologia vai expressar. Ou seja, um propósito voltado à pessoa do Espírito Santo. Mateus ele não fala que o Pai vai dar o Espírito Santo, ele vai dizer o Pai de vocês lhe dará coisas boas. Mas Lucas vai dizer o Pai de vocês dará o Espírito Santo. Então, a palavra de Deus e a oração é o meio pelo qual nós conseguiremos nos encher do Espírito Santo, ser batizados no Espírito Santo para fazermos diferença nesta geração em que nós vivemos. Amém, meus irmãos. Estou satisfeito com as respostas aqui, né? Eu acredito que quem assistiu esse vídeo até o final entendeu um pouco, né? É um assunto muito amplo, né? Seria necessário uma série, talvez, de vídeos, né? Porque há muitas linhas teológicas, muitas separações de igreja por conta só deste tema, né? Só por conta deste tema, várias igrejas se dividem. Só para você ter uma ideia do quão complexo é esse assunto. Mas eu creio que a resposta foi bíblica, né? E os textos estão aí, meus irmãos. É só você estudar, procurar aonde nós lemos aqui, que também vai estar na sua Bíblia, né? Explicado do jeito que está. E eu creio que vai esclarecer a sua mente, né? E o vídeo fica por aqui, para não ficar muito longo, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz do Senhor.